Lucas 23, a partir do 44, o título da minha Bíblia diz assim: A morte de Jesus. Esse texto ele vai ser escrito também, essa passagem, ela vai ser também relatada por todos os outros evangelhos, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto João, todos eles vão tratar do momento mais importante do evangelho, a morte do meu e do seu Senhor. O povo, nós vemos isso em versículos anteriores, estiveram ali olhando o que estava acontecendo, os líderes zombaram de Jesus, os soldados ficaram também falando besteira contra ele, os dois ladrões que estavam ao seu lado também lhe proferiram insultos. Contudo, de manhã nós vimos isso, um soberanamente se arrepende e é salvo dos seus pecados. Jesus deixa bem claro para ele que hoje, naquele mesmo dia, após a morte, ele estaria com ele no paraíso. E agora Lucas vai focar nos momentos finais da morte de Jesus. Jesus já havia proferido 3 de suas palavras, nas quais Lucas cita 2. A primeira é: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A segunda que Lucas cita é, voltando-se para o ladrão da cruz, dizendo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E agora nós veremos a terceira e última palavra que Lucas menciona de Jesus. Contudo, eu já falei aqui que Jesus diz ao todo 7 palavras no período que ele está na cruz. Então você tem que ler os outros evangelhos para que você possa ler todas as palavras da cruz. Então agora, ao meio-dia, meio-dia, apesar da Bíblia falar hora sexta, a contagem da hora é diferente na nossa. Ao meio-dia, algo extremamente dramático vai acontecer diante da face da terra. Vamos ler, versículo 44 diz assim: Já era quase a hora sexta, ou meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Hora nona aqui são 15 horas da tarde. Nós bem sabemos que quando dá 15 horas da tarde, é o momento que Jesus expira e verdadeiramente entrega ao Pai o seu Espírito. Então, entre meio-dia e 3 horas da tarde, alguns eventos climáticos, alguns eventos extremamente dramáticos e até mesmo difíceis de entender acontecem. Claro, tudo em cumprimento à palavra de Deus. Lá em Amós, no capítulo 8, o profeta Amós já tinha dito o que aconteceria. Amós, capítulo 8, versículo 9, vai dizer assim: Sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Ou seja, havia uma profecia já desde o livro de Amós, dizendo que ao meio-dia Deus faria que a terra clara se transformasse em trevas de ponta a ponta. E é isso que acontece quando o ponteiro chega ao meio-dia e as trevas encobrem o céu, o sol se torna escuro e nada mais brilha na face da terra. Lembremos que a penúltima praga que Deus mandou sobre o Egito foram 3 dias de trevas. Foi a penúltima. Logo em seguida vem a última, que é a praga dos primogênitos. Mas antes, o pessoal aí que viu a novela, o pessoal que já leu e lembra da Bíblia, são 3 dias de trevas, que simbolizava as 3 horas que Jesus ficaria também sob trevas na cruz do Calvário. Então, por 3 horas, Cristo passa em trevas debaixo da cruz. É claro que as trevas aqui simbolizam, óbvio, o juízo de Deus, a ira de Deus, o desfavor de Deus, o desgosto de Deus sobre os pecados que Cristo estava carregando naquela hora. É claro que isso simboliza também a ira de Deus contra a perversidade, a maldade dos homens ao ponto de crucificar o seu filho. Então, as trevas aqui simbolizam nada mais, nada menos do que o juízo de Deus sobre todo e qualquer pecador debaixo da terra que não confessa Jesus como o único e suficiente Salvador. A dor, o sofrimento, a agonia, o abandono, tudo isso envolveram Jesus naquela hora, e o Filho de Deus, a luz do mundo, o príncipe da paz, estava debaixo de trevas densas. Não somente ele, mas toda a humanidade. Então o sol se transforma em trevas. O texto segue, no versículo 45, vai dizer outra coisa que acontece: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário.
Este véu, queridos, é aquele que, quando você também está lendo o Antigo Testamento, ele separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Então havia um lugar santo, onde o sacerdote e os levitas que o auxiliavam ofereciam aroma, incenso, oferta, colocavam os pães asmos sobre a mesa, tinha o candelabro, aquele era um lugar santo. Mas havia um lugar chamado Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, aonde somente o sacerdote poderia entrar uma vez ao ano, e ainda assim ele tinha que primeiro se santificar, se purificar e oferecer sacrifício pelos seus pecados. Esse véu simbolizava justamente o afastamento que nós tínhamos de Deus. Não podíamos chegar à presença de Deus, precisávamos de um intercessor, precisávamos de um sacerdote que recolhesse as nossas ofertas, nossos pedidos, nossos sacrifícios, nossas petições, e levasse diante de Deus perante a Arca da Aliança, que simbolizava isso. Então nós não tínhamos acesso ao Pai. Mas quando Jesus morre, automaticamente o véu se rasga. Dizem os teólogos que era uma cortina, queridos, de quase um palmo de grossura. Então, realmente, não havia possibilidade disso aqui ser rasgado por homem algum. O negócio fluiu mesmo de forma miraculosa, de forma misteriosa. Então, de cima a baixo, o véu rasga, mostrando que o acesso ao Pai estava aberto, que a morte de Jesus abria acesso a todo aquele que nele cresce para chegar ao Pai agora. Lucas, ele não está sendo cronológico, ele está sendo temático, porque se você ler os outros evangelhos, você vai ver que o que abre o acesso ao Pai é a morte de Jesus. Então, o rasgo da cortina, do véu, só se dá no momento que Jesus morre. No exato momento que Jesus morre, a terra treme, sepulcros se abrem, mortos ressuscitam. Lucas não fala disso, mas os outros evangelhos falam. E o véu se rasga, demonstrando a partir de agora o acesso ao Pai está aberto para todo aquele que nele crê. Lucas não está sendo cronológico, Lucas está sendo temático. Ele falou das trevas, ele falou do véu rasgado, e depois ele vai falar dos acontecimentos que envolvem Jesus e as pessoas que estavam vendo a morte de Jesus. Mas Lucas não está sendo cronológico, ele apenas está tratando de temas. Então ele chega aqui e diz, olha, o véu se rasgou e agora o acesso ao Pai está aberto. Basta que você dobre o seu joelho, basta que você ore, basta que você busque ao Pai em espírito e em verdade, ele te ouvirá e te responderá. É isso que o véu rasgado simboliza. Então, Lucas não fala, mas repito, houve trevas, temores, o véu se rasgou, sepulturas se abriram, mortos ressuscitaram no momento em que Jesus morreu. Mas Lucas trata da ordem fora da cronologia. Aí chegamos ao versículo 46, aonde verdadeiramente Jesus agora vai entregar o seu Espírito ao Pai e diz assim, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E dito isto, expirou. A primeira, a segunda e a sétima palavras de Jesus estão aqui no Evangelho de Lucas. Primeiro, eu já disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A segunda é quando ele olha para o ladrão da cruz e diz que hoje ele estaria com ele no paraíso. E a última palavra de Jesus é essa aqui, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Há uma conexão bela entre a primeira e a última palavra. Na primeira, Jesus vira para o Pai, menciona ele como Pai e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Na última, ele se direciona novamente ao Pai e diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Essas duas palavras, a primeira e a sétima, elas fecham um ciclo bem interessante, porque elas demonstram que em nenhum momento da cruz Jesus duvidou do seu Pai. Em nenhum momento da cruz Jesus questionou aquilo que o Pai estava fazendo, ainda que no momento de muita dor ele tenha proferido a quarta palavra. Que quarta palavra é essa, pastor? Vamos ler? A quarta palavra está lá em Marcos, no capítulo 15. Abre lá em Marcos, capítulo 15, para que a gente possa meditar um pouquinho nessa palavra de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, no versículo 34, vai nos mostrar a quarta palavra de Jesus na cruz. E como eu disse, é uma palavra muito importante, porque, apesar de ser uma palavra extremamente dolorosa, extremamente dura, extremamente difícil de entender e de compreender na sua totalidade,
ela não anula que Jesus começa na cruz falando, Pai, perdoa, e termina na cruz dizendo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele nunca deixou de crer, de acreditar que aquele que estava com ele era o seu Pai, e que aquilo que ele estava passando estava debaixo da vontade do Pai. Contudo, quando a gente chega em Marcos, capítulo 15, no versículo 34, Jesus profere a seguinte palavra, que é a quarta palavra da cruz. A hora nona, que também aqui é 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, este é o homem que mais sofreu na face da terra. Nós estamos diante das palavras mais terríveis, ao meu ver, de toda a Bíblia. Nós estamos vendo o Filho de Deus olhar para o seu Pai e dizer, meu Deus, por que tu me desamparaste nessa cruz? Ele não vira para o Pai, queridos, e diz assim, Pai, por que Judas me vendeu? Meu Deus, por que Pedro me abandonou? Meu Deus, por que estão fazendo isso comigo? Por que eu estou aqui crucificado? Por que os homens me odeiam? Por que esses ladrões me acusam? Por que os sacerdotes e os religiosos me odeiam tanto? Não, ele se volta para o Pai. Ele não reclama das suas dores, ele não reclama dos cravos em suas mãos, dos espinhos em sua cabeça. Ele vira para o seu Pai em uma palavra de intimidade, porque ele diz, meu Deus. Ou seja, ele não diz qualquer Deus, ele não diz, ó Deus, ó Senhor, ele diz, meu Deus, por que tu me desamparaste? Queridos, não há palavras na terra que possam expressar o que está acontecendo aqui. Não há dor na terra, não há lágrimas na terra, não há experiência que você possa ter vivido que possa expressar o que o Filho de Deus está vivendo. Ele está olhando para o seu Pai, para o seu eterno Pai, aquele no qual ele tinha contato desde a eternidade. Antes que o mundo houvesse, ele era Deus e estava com Deus. E ele está dizendo, Deus meu, eu estou envolto em trevas, eu estou debaixo de trevas, os pecados me oprimem, e o Senhor me abandonou. Se no final desse culto, alguém simplesmente virasse para mim e falasse, olha pastor, eu não quero mais ter contato com o Senhor, quero mais ter amizade com o Senhor, não quero mais ter nenhuma relação de amizade com o Senhor. Eu digo que ficaria muito entristecido, muito entristecido, meu coração ficaria muito chateado. Contudo, se ao final desse culto, essas palavras viessem da minha esposa, a dor seria infinitamente maior. Porque quanto maior a relação que a gente tem com a pessoa, mais dói o rompimento. Então, romper com qualquer membro dessa igreja doeria demais no meu coração. Romper com a minha esposa doeria mais ainda. Mas agora você olha para o Pai, imagina o rompimento aqui é entre o Filho de Deus e o Pai. Tudo que o Filho ama é o Pai. E tudo que o Pai ama é o Filho. Antes que houvesse mundo, eles se amavam. Não existia eu, não existia você, não existia a natureza. E eles se amavam. Eles se amavam de maneira incondicional. Eles se completavam, eles eram únicos. Então agora o filho olha para o seu pai e diz, eu estou sendo separado do meu pai. Aquele do qual nunca fui, aquele do qual nunca me faltou, aquele do qual jamais me abandonou, mas eu estou sendo separado do meu pai. Ou seja, não existe dor, repito, não existe experiência, e aqui eu não estou minimizando, eu sei que alguns irmãos aqui já perderam pessoas muito queridas, mas nada se compara ao que o Filho de Deus está dizendo aqui. Ele está abandonado numa cruz. Ele está abandonado numa cruz. E ele olha para o seu Pai de amor e diz, meu Deus, por que me desamparaste? Isso aqui, queridos, repito, é infinitamente maior do que a nossa mente pode imaginar. É infinitamente mais profundo do que a nossa mente pode mensurar. E é por isso que ele está pouco se lixando para as dores físicas. É por isso que na semana passada eu disse que Jesus estava sofrendo muito no corpo, mas você não vê nenhum evangelho citando a sua dor física, porque a maior dor que Cristo estava passando era ser afastado do Pai, ainda que por apenas 3 horas. Ainda que por apenas 3 horas. Isso para ele era uma eternidade. O amor que ele tinha pelo Pai era eterno. O amor que ele tinha pelo Pai era um amor perfeito. A relação que ele e o Pai tinham excede todo entendimento. Nem se compara com o amor que eu e você temos um pelos outros e pelos nossos familiares. Mas ainda assim, ele escolheu morrer por mim e por você.
Ninguém jamais teve uma separação como essa. Ninguém jamais, nunca, ninguém passou por isso. E o mais interessante é o seguinte, que ninguém jamais obedeceu ao Pai como Jesus obedeceu. E ainda assim ele vai para a cruz. O Pai vira para Adão no jardim do Éden e diz, olha Adão, se tu me obedecer, viverás. Para o filho ele diz, me obedeça e morra. Para a gente ele diz, não peques e terá uma boa vida. Não peques e terá vida eterna. Mas para o filho ele diz, não peques, não transgrida, não se afaste de mim, não desista do meu decreto para você, cumpra o meu plano até o final e morra pelos pecadores. A gente estudou isso, ou pelo menos iríamos estudar isso, na reunião de sexta-feira, que provavelmente vamos estudar na semana que vem. E Paulo, em Romanos, capítulo 5, no versículo 8, com certeza o Sandro estudou, Paulo diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor. Como que ele prova? Enviando Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, meus irmãos, todo o afastamento do Filho, toda a dor, toda a perda, todo momento de solidão, de abandono que o Filho está passando na cruz, é somente em substituição a mim e a você. É somente por causa de mim e de você. O Filho de Deus está sendo afastado do seu Pai por 3 horas, está sofrendo as agonias, as dores, está carregando o peso de todo o pecado, somente para salvar a mim e a você, para ser meu e seu substituto. Ninguém jamais fez isso por mim e por você. Ninguém jamais vai fazer isso por mim e por você. Ninguém jamais vai sofrer o que ele sofreu. Ninguém jamais vai ter a experiência que Cristo teve. Ele foi afastado para que eu e você fôssemos aproximados. Ele carregou a dor do pecado para que eu e você pudéssemos depositar diante da cruz toda a dor do pecado. Ele carregou o fardo para que nós pudéssemos aprender dele, que é manso, humilde de coração, e carregar o fardo dele, que é leve. Ele sentiu a mais terrível dor da ira de Deus. A Bíblia vai dizer que naquele momento, Deus estava derramando o cálice da sua ira contra todos os pecados em cima do seu filho. E ainda assim ele vai, para que depois ele pudesse dizer, está consumado. Completei a carreira. Completei a obra que tu me deste para fazer. Os comprei, os redimi, e agora ninguém mais pode contra eles. Jó, no capítulo 13, no versículo 15, ele vai dizer o seguinte, ainda que ele me mate, nele esperarei. Parece até meio louco, né? Meio ilógico. Ô Jó, se Deus te matar, como é que você vai esperar nele? Não tem mais esperança nenhuma, morreu. Mas Jó diz assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Foi por isso que Jesus, ainda aqui na cruz, pregado, abandonado, sentindo a solidão, sentindo o peso do nosso pecado sobre ele não diz, Deus mal Deus. Ele diz, meu Deus, meu Pai, por que me desamparaste? E ele sabia que a profecia de Isaías 53, que a gente leu na semana passada, estava se cumprindo. Por isso ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se ele tivesse perdido a esperança, se ele tivesse desacreditado de Deus, se ele tivesse desacreditado que Deus era bom e sabia o que estava fazendo, ele jamais no momento da sua morte diria, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jamais. Pelo contrário, ele morreria murmurando. Contudo, ele diz, em tuas mãos, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste na 4ª palavra, e quando chega na 7ª, ele diz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Reflita sobre isso, queridos. Não vá para casa hoje sem meditar sobre isso. Porque isso revela o quanto Deus te amou. Isso revela o quanto nós devemos amá-lo. Isso traz uma implicação terrível. Revela o quanto Ele nos amou e revela o quanto nós somos devedores da sua graça. O Filho de Deus foi abandonado na cruz do Calvário. O Filho de Deus virou para o seu Pai e perguntou, meu Deus, por mim e por você. Acabando isso, com extrema calma, com extrema tranquilidade, com extrema mansidão, Jesus dá um brado de vitória e diz, entrego em tuas mãos o meu espírito. Falei na semana passada, Jesus não está dando um brado de derrota, é um brado de vitória, é um brado de triunfo, é um brado de acabou, eu consumei, fiz o que haveria de fazer,
cheguei às últimas consequências, cumpri aquilo que estava determinado para mim. Então, um brado de vitória, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim sendo, Jesus volta ao Pai e volta a ter a paz, a intimidade, o amor, a comunhão, a proximidade que ele sempre teve e que por 3 horas ele deixou de ter por causa de mim e de você. Então não esqueça disso. Rompimentos, perdas são extremamente dolorosos, mas a gente jamais vai mensurar o que o Filho de Deus pensou, sentiu e vivenciou por 3 horas debaixo de densas trevas por causa de mim e de você. O que podemos fazer? Cantamos aqui. O que eu poderia te dar diante disso? O que eu poderia dar? Entrego tudo o que sou. Foi isso que cantamos. Às vezes nos contradizemos, mas que essa canção seja verdade na nossa vida. O que eu poderia te dar além da canção? Te entrego tudo o que sou, em oferta de amor. Eu acho que é isso que ele merece. Vamos lá, versículo 47 vai dizer assim: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. O centurião viu o comportamento de Jesus durante todo o período da sua crucificação e provavelmente agora no final, vendo essa demonstração de fé, confiança de Jesus no seu Pai, o centurião só tem uma atitude a fazer: olhar para o Pai, olhar para Jesus, melhor dizendo, crucificado, e dizer, esse homem verdadeiramente era justo, e dar glórias a Deus. Em Mateus e Marcos vai dizer que ele chama Jesus de Filho de Deus, não apenas justo. Então, o centurião, olhando para a atitude de Jesus, vendo o que aconteceu, vendo os efeitos climáticos como trevas, sepulturas se abrindo, terremoto, o véu se rasgando, quando ele vê furarem o lado de Jesus, em vez de sair sangue, sair água, ele se impressiona com aquilo e diz, glórias a Deus, porque este homem verdadeiramente era um justo. Ou seja, a morte de Jesus começa a surtir efeito, inclusive, em pessoas que estavam ali para condená-lo, crucificá-lo e ficar contra ele, que era o caso de um centurião. Então o centurião olha para tudo e não consegue ficar inerte àquilo que está vendo. O centurião olha para essa cena maldita da morte de Jesus, do filho clamando ao Pai, meu Deus, por que me desamparaste? No final ele dizendo, Pai, entregue em tuas mãos o meu espírito. E o centurião diz, não tem outra afirmativa, não tem outra lógica. Este homem tem que ser o Filho de Deus. Ele é justo, porque se assim não fosse, nada do que está acontecendo aconteceria. Como eu disse, sepulturas se abriram e mortos ressuscitaram no momento em que Jesus morre. E o centurião é o primeiro a relatar, Lucas, que ele reconhece essa santidade e verdade de Jesus. Mas não apenas o centurião. Quando chega no versículo 48, Lucas nos diz o seguinte: e todas as multidões reunidas para este espetáculo, para eles era um espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Assim como o centurião, esse povo viu tudo isso que eu falei aqui acontecendo, e de uma forma soberana, eles começam a ter um sentimento de culpa, começam a ter um sentimento de arrependimento, eles começam a ter um sentimento de peso sobre a sua consciência, e quero crer assim, que isso vai se mover para um sentimento de arrependimento, e quando chega no Pentecostes, pouco tempo depois do Pentecostes, Pedro prega 2 vezes, primeiro 3.000 se convertem, e depois 5.000 se convertem, provavelmente fruto do que Jesus fez também na cruz, fruto do que eles viram e presenciaram até mesmo na morte, ou seja, inclusive na morte, Jesus está convertendo, inclusive na morte, Jesus está ensinando para aquelas pessoas quem ele verdadeiramente era. Então o texto diz que eles vão para casa se lamentando e batendo no peito, provavelmente dizendo, nós fizemos isso, nós escolhemos isso, foi a nossa decisão, foi a nossa palavra, foi o nosso voto, foi a nossa mão que se levantou, escolhendo Barrabás no lugar dele. Então, provavelmente, essa culpa, esse remorso, essa dor na consciência vai se desenvolver com a operação do Espírito Santo e vai desembocar no Pentecoste, onde muitos se converterão ao cristianismo, acreditando que tudo aquilo que Jesus pregou era verdade. Versículo 49, para a gente terminar, diz assim: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. O texto diz que os conhecidos de Jesus, homens e mulheres, estavam de longe.
talvez por medo, talvez por precaução, talvez por dor, por não suportar ver de tão perto aquilo que Jesus estava passando, mas eles estão de longe. É verdade que nem todos estavam longe. Se você ler no Evangelho de João, no capítulo 19, João vai dizer que ele, a mãe de Jesus e outras mulheres estavam perto. João 19 vai dizer assim, João 19, 26. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que era João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desde a hora em diante, dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Então, provavelmente, João, Maria e outras mulheres estavam perto, porque senão não tinha como Jesus falar a longa distância. Jesus estava na cruz, mas o texto nos diz que a maioria dos conhecidos de Jesus estavam de longe. E aí eu lembro um pouquinho daquela outra pregação que eu fiz aqui, falando que Pedro seguia Jesus de longe. E Pedro tinha dito: Jesus, de forma alguma eu vou abandoná-lo, estou pronto para ir contigo até a morte. Contudo, quando Jesus é traído, vendido e levado até a cruz, ele simplesmente acompanha Jesus de longe. Eu lembro que eu falava aqui que ele acompanhava Jesus de longe por dois motivos. De longe, o suficiente para não correr risco de perder a sua vida, mas perto o suficiente para que quando Jesus olhasse, ele dissesse: estou aqui, hein? Estou te seguindo, estou cumprindo o que eu falei. E aí eu me recordo que quando eu pregava esse texto aqui na igreja, eu dizia que a gente deve tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós também seguimos Jesus assim, no meio termo. Nem muito perto para se envolver com ele, ter compromisso, abandonar os nossos pecados, ter intimidade, mas a gente também nem fica tão longe para que as pessoas não possam ir, fulano, foi embora, já se afastou, não é mais crente não, já está no mundão. Então a gente fica ali em cima do muro, a gente fica ali no meio termo, e isso não é legal, querido. Então aqui a gente está vendo mais uma vez, Lucas coloca num tom muito neutro, mas eu vejo num tom pejorativo, dizendo que os conhecidos de Jesus estavam de longe, ou seja, não tiveram coragem de se apresentar à frente de Jesus e próximo à cruz, para realmente dizer que eram discípulos de Jesus e que estavam ali em compaixão do que ele estava passando. Então cuidado com isso, querido. Cuidado, eu não sei como você tem vivido o seu dia a dia, nem sei como tem sido a sua semana, mas não viva uma vida no meio do caminho, não viva uma vida em cima do muro, não viva uma vida mais ou menos. Ou é ou não é. Não era novo convertido, eu gostava muito de citar aquele texto de Apocalipse, aonde Deus diz assim para uma igreja: porque tu não és nem quente, nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, melhor fora que você fosse quente, ou melhor é que você fora frio. Agora, morno, me enjoa, eu vou vomitar. Alguns teólogos dizem o seguinte, que as águas quentes, elas têm funções medicinais, terapêuticas, por exemplo, sei lá, para inflamação, outra coisa. E a água fria também tem as suas funcionalidades. Mas dizem alguns teólogos que a água morna não serve para nada. Então, o que Deus estava dizendo ali para a igreja é: olha só, escolhe de qual lado você quer ficar. Escolhe se você quer ser frio, se você quer ser quente. Agora, morno não dá, porque morno eu não suporto. Então, eu gostava muito desse texto. Eu repeti esse texto em quase todas as minhas pregações quando eu era novo convertido. Mas é uma verdade, queridos. Não seja morno. Não seja um crente de domingo, pelo amor de Deus. Não seja um crente, sabe, nominal. Não faça isso, não. Seja um crente que verdadeiramente tem compromisso com Deus. Que erre, que tenha as falhas, que tenha tropeços, que tenha momentos altos e baixos, que tenha crises, como todo mundo tem, mas seja um crente que é envolvido com Deus, seja um crente que é dedicado a Deus, seja um crente que tem realmente envolvimento com a obra de Deus, e não simplesmente olha o seu Senhor ser crucificado de longe e fica só contemplando o que está acontecendo. De manhã eu disse, Jesus estava na cruz do centro, o ladrão blasfemo que representa o mundo estava na cruz do lado, e tinha uma outra cruz. E de manhã eu disse que aquela cruz deve ser nossa. Então o nosso lugar não é de longe contemplando a cruz de Jesus. O nosso lugar é na cruz do versículo 40, onde o pecador teme a Deus, se arrepende, confessa o seu pecado de Jesus. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então o nosso papel não é de longe contemplando, o nosso papel é
ser crucificado juntamente com Jesus, mas crucificado na cruz certa, na cruz que diz: quando vieres do teu reino, lembra de mim. Vamos terminar? Queria fazer 3 aplicações rápidas. A primeira aplicação que eu queria fazer é acerca dos miraculosos sinais que acompanharam a morte de Jesus. Vale a pena depois você meditar um pouco mais nisso, vale a pena você dar uma lida depois um pouco mais nisso, fazer essa correlação das trevas, fazer a correlação do véu rasgado, fazer a correlação do tremor de terra e das sepulturas sendo abertas para a ressuscitação que haverá de acontecer no último dia. Tudo isso tem um sentido espiritual, um sentido profético e aponta para profecias passadas e futuras, esses acontecimentos que aconteceram na morte de Jesus. Segunda aplicação, nós percebemos aqui, mais uma vez, as admiráveis palavras de Jesus no momento da sua morte. Coisa que nos surpreende, que nos encanta e que nos deixa muito emocionados. Palavras de Jesus. As palavras como Pai perdoa, começa a primeira palavra da cruz, a última palavra encerrando com Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, nos mostra, queridos, que independente do que estejamos passando, Ele sempre é e sempre será o nosso Pai. Não interessa o que o mundo diga, não interessa o que estejamos enfrentando, não interessa se estejamos prostrados na lama, se estejamos caídos, desanimados, não interessa. Ele sempre será o Pai que nos espera de braços abertos a voltar para a casa dele. Ele sempre será o Pai que se importa com o filho pródigo. Ele sempre será o Pai que busca a ovelha perdida. Ele sempre será o Pai que diz: vinde benditos. Vinde, Ele sempre será. Não importa como você o veja ou como você se veja no momento que você está passando. A verdade é, se houver arrependimento, confissão de pecado e fé em Jesus, Ele sempre será o Pai de pecadores. Sempre será. Seja na cruz, ou seja no momento de bênção. Seja no vale, ou seja no momento de glória. Seja na saúde, ou seja no momento de doença. Seja no momento de vergonha, ou seja no momento de glória, de honra, Ele sempre será o Pai. E Ele sabe quem somos. Por isso que Ele é o Pai, que nós somos os filhos. Então, queridos, aprenda com Jesus antes de morrer. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a última aplicação que eu quero fazer, percebemos que a morte de Jesus mexe com a consciência daqueles que a presenciaram. Nós não vimos, mas pela fé cremos. E ela também mexe com a nossa consciência. Deve mexer todas as vezes que lembramos dela. Deve mexer todas as vezes que nos aproximamos da mesa do Cordeiro para cear. Deve nos lembrar que Ele foi até a cruz por causa de mim e de você. Amém, queridos? Vamos terminar o culto?